Minha rapaziada, até agora uma rodada praticamente perfeita. E agora só depende do Vasco. Eu sei que dá medo, né? A gente fica preocupado, porque quando chega nesses momentos, geralmente o Vasco aí tá deslizando, tá tropeçando. Mas tô confiante, tô acreditando aí. É sobre isso e sobre outros assuntos que a gente vai comentar, falar aqui no nosso vídeo de hoje. Vamos trazer todos os resultados da rodada, analisar aí o momento de tabela do Campeonato Brasileiro e falar bastante aí sobre o clássico de hoje contra o Botafogo, né? Clássico que pode finalmente tirar o Vasco do Z4, né? Tirar o Vasco dessa zona de rebaixamento. Então eu já quero convidar você a acompanhar, assistir o vídeo aqui até o final. Peço a sua ajuda, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo. Convido você, vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez, quer ficar bem informado todo dia, notícia, informação do Vascão em primeira mão, você está no lugar certo, só correr lá embaixo, se inscrever no canal e quem puder também compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp, em algum lugar no Facebook. A gente fica muito contente, muito feliz aí com a sua ajuda aí, obviamente trazendo mais vascaínos para fazerem parte aqui da nossa família. E falando em vascaíno, quem tá precisando aí, né, de ajuda, de uma graninha a mais, pagar uma obra, fazer aí de repente alguma uma surpresa para a família, para a esposa, só você entrar em contato com a Mais Ágil, empresa aí que te ajuda a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Então quem quiser, corre lá, primeiro link aqui na descrição do vídeo, clica no link, entra em contato com eles e em menos de 24 horas, ó, você consegue botar essa grana aí no seu bolso, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre a rodada, né? Rodada aí que até o momento foi praticamente perfeita para o Vasco, né? Ontem tivemos mais 3 jogos acontecendo, né? Só um resultado até o momento que acabou não favorecendo ao Vasco, foi a vitória do Goiás, né? O Goiás que estava atrás do Vasco, né? Com 32 pontos, ontem acabou fora de casa, conseguindo um resultado positivo, né? Venceu o Coritiba, já rebaixado por 1-0, e com esse resultado o Goiás pulou de 32 para 35, passou o Vasco em 1 ponto, né? Lembrando que hoje um simples empate já faz com que o Vasco passe o Goiás, mas nós sabemos, né, que o Vasco tem que vencer, tem que ganhar. Os 3 pontos hoje são fundamentais. Por quê? Porque os outros times tropeçaram, né? Começamos com o tropeço, né? Com a derrota do Bahia para o Grêmio 2 dias atrás, lá na Arena do Grêmio, né? Com esse resultado, o Grêmio se aproximou do Botafogo na liderança e o Bahia ficou estacionado com 37 pontos, 10 vitórias e ali um saldo, tem 5 gols a mais do que o Vasco, então o Bahia ainda numa situação um pouquinho confortável devido ao saldo de gols. E ontem tivemos a derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino, né? O Red Bull vivendo um momento mágico aí, né? Podendo alcançar o Botafogo e até ser campeão brasileiro, quem diria, né? Enfim, o Red Bull ganhando o Corinthians fez com que o Corinthians ficasse estacionado com 40 pontos. Eu sei que tem muita gente falando que eu tô maluco, que o Vasco não está disputando com o Corinthians. Eu vou explicar para vocês por que o Vasco sim está disputando com o Corinthians. Porque se o Vasco vence o Botafogo hoje, a gente tem um confronto direto justamente contra o Corinthians, né? Então, esse resultado da derrota do Corinthians ontem favoreceu e pode favorecer ainda mais o Vasco se a gente encaixar uma sequência positiva, né? Lá na frente, podendo brigar até mesmo por vaga de Sul-Americana com a equipe lá de São Paulo. E o outro resultado que também foi muito bom foi a derrota do Cruzeiro jogando em casa, lá no Mineirão. O Cruzeiro acabou perdendo para o Internacional de Porto Alegre e essa derrota do Cruzeiro fez com que o Vasco, vencendo hoje, possa ultrapassar a equipe mineira, né? Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? Tem uma partida ainda para jogar, que é fora de casa contra o Fortaleza, né? Que o Fortaleza perdeu ontem também, né? Tá vivendo um momento de instabilidade desde ali do vice-campeonato da Sul-Americana, né? Então o Fortaleza, para esse jogo contra o Cruzeiro, vem pressionado, vem precisando ganhar e por esse motivo eu acho que o Cruzeiro não vence, né? Jogando nessa partida fora de casa. Então até agora, né? O Vasco aí vencendo esse jogo hoje pode pular, né? Pegar um elevador e pular até 2 ou 3 posições, né? Se o Vasco vencer, a gente passa o Goiás, passa o Cruzeiro e ainda pode passar o Santos, né? O Santos joga hoje também contra o Cuiabá, jogo que vai acontecer depois da partida contra o Vasco, né? Então ainda tem essa partida aí que a gente vai ficar ali com o secador ligado, acompanhando de perto, né? Torcendo para o Cuiabá conseguir esse resultado positivo. Então, como eu falei, uma rodada praticamente perfeita, tirando a vitória do Goiás, né? Que
acabou atrapalhando um pouquinho, porque passou o Vasco, mas se o Vasco fizer o dever de casa, se o Vasco aí não se amedrontar nesse jogo de hoje à noite contra o Botafogo, a tendência é que a gente pule da 18ª colocação, podendo chegar até a 15ª, podemos chegar até a 14ª, para ser sincero, né? Mas para isso acontecer, o Vasco teria que golear o Botafogo ali por no mínimo 5-0 para poder passar também o Bahia, né, em saldo de gols. E falando, né, agora sobre esse jogo, sobre esse clássico, né, um clássico que esse ano tivemos 2 jogos. No Campeonato Carioca, uma vitória do Vasco por 2-0 e no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, a vitória do Alvinegro, né? A vitória do Botafogo também por 2-0. A lembrança que a gente tem do clássico do Carioca era de um time muito diferente, um time que ainda era comandado pelo Barbieri, e do primeiro turno a mesma coisa, né? Um time muito diferente, né? Hoje temos aí com a chegada dos reforços do nosso treinador Ramon Dias, um time mais robusto, mais intenso, que ainda tem muitas falhas ali na montagem, mas é um time que pelo menos briga, um time que pelo menos ali se dedica, é um time que pelo menos tenta, né, buscar o gol ali durante as partidas. E hoje teremos o reforço, né, importante do nosso principal atacante, né, o nosso goleador Pablo Verratti, né, ele volta de suspensão. O Ramon Dias, infelizmente, não vai poder contar mais uma vez nem com o Rossi, nem com o Marlon Gomes, né? Os dois estão praticamente já recuperados, mas ali o departamento médico achou melhor prevenir os dois ali para o próximo jogo contra o América Mineiro, né? Vai ter um espaço agora de praticamente uma semana para esse jogo acontecer, então a parte de fisioterapia, fisiologia, achou ali mais inteligente segurar esses dois atletas para a sequência do Campeonato Brasileiro, para não ter risco deles voltarem a se machucar. Mas, obviamente, né, a gente queria contar com o Rossi, principalmente, né, um jogador que tem ali o espírito de guerra, de entrega, mas enfim, né, com a volta do Verratti, o Ramon Dias deve botar uma equipe em campo muito parecida com a do último jogo, né? A única alteração que ele realmente deve fazer é a saída do Sebastião Ferreira para a entrada do Verratti, né? Muita gente comentou que talvez o Robson Bambu poderia ganhar a vaga na lateral direita, acabou que não, o PH vai para o jogo, vai ser o titular, né, o Paulo Henrique, e a outra dúvida era se ele entraria com o Eric Marcos pelo lado direito do campo, né, pelo lado direito do ataque, ou se ele daria mais uma chance para o Dimitri Payet de titular. Mas, pelo que tudo indica, o Eric Marcos foi o escolhido ali pela velocidade, pela entrega também de marcação, de recomposição. Então a tendência é que o Vasco vá a campo hoje com a seguinte escalação, com o seguinte time: Léo Jardim no gol, Lucas Piton na lateral esquerda e PH, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga aí com o Medel e o Maicon, né, que ganhou realmente a vaga do Léo, que vivia um momento ali bem ruim, né? O Léo é até um bom jogador, gosto dele, mas não estava ali nos melhores momentos da sua carreira. Meio de campo com Zé Gabriel, Bruno Prachetti e Paulinho Paula, e lá na frente Gabriel Peck pela esquerda, Eric Marcos pela direita, né? Lembrando que os dois podem inverter o lado ali a qualquer momento, e Pablo Verratti centralizado ali, o nosso pirata, que com certeza vai buscar fazer o dele aí, quem sabe até 2, para poder ajudar o Vasco a conseguir essa vitória. Lembrando que do outro lado o Botafogo tem 3 desfalques, não vai ter o Adrielson, né, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, expulso no último jogo contra o Palmeiras, não vai ter também o outro zagueiro titular, né? Então essa pressão para cima do treinador Lúcio Flávio é muito grande. Botafogo também perdeu o dono, né, da SAF deles, o John Textor, que está suspenso por 1 mês, não vai poder frequentar os estádios. Então tudo isso leva-me a crer que teremos um bom jogo, um jogo de temperatura alta, um jogo de pressão. Acho que os dois times vão buscar o gol, né? O Botafogo precisa da vitória para poder se consolidar na liderança, e o Vasco precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Outro detalhe importante é que o Vasco tem 14 jogadores pendurados aí com 2 cartões amarelos, né? Então isso preocupa um pouco para a sequência, né, para os próximos jogos. Mas, se Deus quiser, será um jogo tranquilo, sem confusão, sem cartões aí, para nenhuma das duas equipes acabar se prejudicando. E outra coisa que a gente tem que destacar também é a arbitragem, né? O árbitro de campo, o árbitro do VAR e, principalmente, né, escolhas de árbitros paulistas para comandarem ou, enfim, para estarem envolvidos nessa partida de hoje. É inadmissível que Vasco e Botafogo, 2 clubes que hoje têm confrontos diretos com clubes de São Paulo, o Vasco com o Santos e com o Corinthians na parte de baixo, o Botafogo com o Palmeiras e o Red
Bull Bragantino na parte de cima, tenham arbitragens de clubes de São Paulo envolvida, né? Isso aí pode prejudicar, pode levar um cartão de sacanagem, pode acabar de alguma forma, né, tendo algum tipo de tendência a prejudicar os dois times, tá? Não tô falando só o Vasco, não. Botafogo também. Então, para mim, mais um erro da CBF, né? Mais uma vez a CBF aí tentando fazer algo aí de certa forma para atrapalhar o espetáculo. E agora um recado importante para você aí que quer botar 10 mil ou 5 mil reais no bolso hoje à noite, após o jogo terminar. Nossa parceira do canal, Betwinner, vai sortear 2 Pix de 5 mil reais cada um para um de vocês que é inscrito no canal e se cadastrar lá até a hora da bola rolar, usando o código promocional Mário910, que tá lá embaixo no primeiro comentário fixado. Basta você se cadastrar, fazer um depósito lá de pelo menos 10 reais, né? Um depósito que você vai ganhar um bônus ainda. Esses 10 reais vão virar 30, 50, 100 reais ali, dependendo da sua sorte lá no seu cadastro inicial, e automaticamente você já garante a participação nesse sorteio que vai acontecer após o jogo terminar também. Então corre lá, se cadastra para não perder essa oportunidade aí de, botar essa grana no bolso, beleza? Então é isso, mais tarde a gente volta aí com mais um vídeo para vocês pré-jogo. Assim que a bola terminar de rolar, estaremos ao vivo aqui com vocês também no canal. E bora pra cima, deixa o like, se inscreve, porque aqui é Vasco, valeu!